Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 6h58, o primeiro jornal na Prever FM. A gente vai falar sobre Divertidamente, né? Uma breve sinopse aqui do filme para quem não assistiu poder pelo menos ficar curioso, Vou né? prestar atenção. Em Divertidamente 2, novamente, viajamos para a mente de Riley, que agora tem 13 anos. No primeiro filme ela tinha 11 anos, né? E agora se tornou uma adolescente. Alegria aprendeu a dividir melhor as funções ao lado dos amigos tristeza, nojinho, raiva e medo. Ela parece ter o controle da situação, mas tudo se transforma em um caos novamente, quando novas emoções surgem na sala de comando. Liderando o grupo de novatos está a Ansiedade, uma figura laranja e doidinha, determinada a planejar o futuro de Riley, mas sempre pensando no lado negativo das coisas. Junto dela temos a Inveja, uma emoção bem pequenininha, mas cheia de energia e vontades, o Tédio, que encarna o lado diva e blasé de qualquer adolescente, e a Vergonha, um ser grande, mas muito quieto e tímido. Quando a Ansiedade e a Alegria entram em conflito, as emoções antigas acabam sendo expulsas e precisam encontrar um jeito de restaurar as convicções e o senso de si mesmo de Riley. Por sua vez, Ansiedade e companhia tentam navegar pelas crises da adolescência, o que pode ter consequências muito graves. Então, a gente tem as emoções, mais ou menos as mesmas emoções ali do primeiro filme, né? Das emoções saindo ali da cabeça da Riley, tendo que resolver um monte de situação para poder retomar o controle da mente dela ali. Bom, vamos saber detalhes a respeito de tudo isso. Afinal de contas, retratado no filme, né, são as emoções que nós temos quase que cotidianamente, né, de pessoa para pessoa, variando com mais intensidade cada tipo de emoção. E nós estamos recebendo a psicóloga Karen Segelkowski aqui no estúdio do Primeiro Jornal. Bom dia, Karen. Satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, agradeço o convite de vocês e é uma satisfação minha também estar aqui. Ô Karen, de fato o filme é um sucesso, foi um sucesso o primeiro, mais ainda o segundo, porque espelha o que nós sentimos no dia a dia, né? Sim, assim, esse filme eu não consegui assistir ainda porque as bilheterias estão lotadas, né? Verdade. Não consegui ainda chegar nele, mas eu acho, ele retrata muito a questão da adolescência, né, hoje em dia. Então, essas emoções que o adolescente sente, que muitas vezes a gente não entende nessa mudança de comportamento, está sendo bem retratada junto com todas as outras emoções que todos nós temos aqui. Tá. Baseado no que... eu também não assisti nenhum dos dois filmes, mas baseado aqui no comentário dos bastidores, teve até um videozinho colocado nas redes sociais da equipe aqui da Prever FM, enfim. Foram acrescidos mais 4 sentimentos nesse segundo filme, né? Baseado aqui no crescimento da Riley, que é a personagem principal, né? E que realmente fazem parte principalmente do nosso dia a dia, né, Karen? Sim, fica bem evidente, eu acho, pelo trailer que eu vi, alguns memes que estão sendo colocados também, né? As questões mesmo dessa emoção dos adolescentes. Quem nunca viu um adolescente entediado, né? E o tédio, e a importância, eu acho, dessas emoções é mostrar que as emoções têm o lado bom e tem o lado ruim também, né? Tá. E a gente fica muito preso nesses sentimentos ruins que muitos deles trazem, que é o tédio, a inveja, a vergonha, e todos eles têm um lado bom que complementa a nossa personalidade, né? Entendi. Bom, nós temos aqui os números da bilheteria, Márcio, para poder ouvir o pessoal que assistiu o filme também, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a bilheteria, os números são os seguintes: com 724 milhões de dólares, quase 4 bilhões de reais, né? Arrecadados em bilheterias ao redor do mundo. Divertidamente 2 já é oficialmente o primeiro grande sucesso de bilheteria de 2024. Há quem diga também que os dois filmes conseguiram um eco do efeito Barbenheimer, a Barbie e Oppenheimer, né, que estavam em cartaz ali ao mesmo tempo em 2023, no qual o lançamento de duas produções completamente diferentes, ou mais ou menos ao mesmo tempo, provocaram um grande fluxo nos cinemas. Divertidamente 2 ainda quebra outros recordes ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. O longa da Pixar arrecadou mais de 17 milhões de reais em bilheteria só no primeiro dia em cartaz por aqui, e com isso se tornou a quinta maior estreia de todos os tempos no cinema brasileiro. O sucesso de bilheteria reflete a experiência positiva dos espectadores, e o Primeiro Jornal conversou com algumas pessoas que compartilharam as suas opiniões sobre a animação.
falei, meu nome é Angel e eu vou contar um pouquinho do que eu achei do filme Divertidamente 2. Achei um filme super divertido, ao mesmo tempo que é uma animação, ele aborda um assunto bem interessante, que é a ansiedade, principalmente, né, na idade da personagem principal, e mostra, assim, de uma forma muito dinâmica, a confusão de emoções, de sentimento que é essa fase da adolescência. E eu achei super legal, porque é um filme que emociona, diverte ao mesmo tempo e super animado. Serve tanto para as crianças quanto para os adultos. Eu adorei a experiência. Oi, meu nome é Vitor Comar e eu assisti Divertidamente 2 essa semana no cinema e foi uma experiência muito legal, uma experiência muito divertida. Todo mundo que estava na sala de cinema deu muita risada, independente de ser criança ou adulto, e todo mundo também ficou muito curioso para saber qual ia ser o final da história, para saber o que a Riley ia fazer. Então é um programa que eu recomendo todo mundo fazer, ainda mais agora que as férias vão começar, é uma ótima opção de filme para se assistir em família. Bom dia, pessoal da Prever FM. Eu sou a Bruna Ravagnani. Eu fui assistir Divertidamente na última semana. E foi um filme super divertido, super legal, assim, com uma mensagem muito importante por trás de tudo, né? Eu acho que principalmente para as crianças e para os adolescentes que estão passando por essa fase de autodescoberta agora, é muito importante a mensagem que o filme traz. Sobre reprimir as nossas emoções e deixar que a ansiedade tome controle de tudo. Então, eu achei um filme muito interessante. Acho que a mensagem que ele passa é muito importante, tanto para nós adultos também, né? Porque muitas vezes a gente acha que as nossas emoções podem ser suprimidas devido ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres e tudo mais. E o filme mostra que não é bem assim, né? Elas precisam caminhar de acordo, assim, lado a lado, para que dê tudo certo no final. Então, é um filme muito bom, eu super recomendo. Para você levar sua família inteira, levar suas crianças, adolescentes, ou ir sozinho mesmo assistir, porque é muito bom mesmo, vale muito a pena. Bom, o filme, esse segundo, né, Divertidamente, pra mim, particularmente, ele foi muito mais engraçado do que o primeiro. Eu dei muita risada, porque eu acho que ele conseguiu trazer muita coisa, tipo, do nosso contexto, do dia a dia pra dentro do filme, e trazer isso de uma forma engraçada. Então, eu lembro, assim, de eu rindo durante o filme todo, praticamente. Gostei muito das novas emoções. O que eu gosto, no geral, de Divertidamente é porque eu acho quem cria todo o enredo, os personagens, eu acho um cara, um grupo, uma mulher brilhante, porque consegue representar muito bem, né, em um desenho. Então eu achei muito legal. E pra mim, assim, a parte mais surpreendente do filme foi a crise de ansiedade da Riley, porque eu acho que eles conseguiram, representar muito bem, sabe? A respiração ofegante, tudo que acontece lá na sala de controle com a ansiedade, né? Com as outras emoções. Então, eu gostei muito. E também aqueles fios, né? Que formam as convicções da Riley. Cara, eu achei, assim, genial. Eu gostei muito do filme, assim. De todos que eu assisti esse ano, é o meu favorito até agora. Bom, o que deu pra gente perceber, né, Karen, é que as pessoas se identificam. Talvez aí o sucesso do filme, né? É difícil eu não assisti, mas baseado nos depoimentos, no comentário do pessoal aqui e tal, que é difícil não se identificar com as emoções que são trazidas à tona durante o filme, né? Eu acho que é um filme que ilustra, né, assim, dessa forma, como que a mente da gente funciona, né? Que hoje em dia, com essa demanda que nós temos de uma... a gente não para pensar, organizar o que a gente está sentindo. É isso que acaba levando a gente ao adoecimento. Então, eu acho que esse filme, ele faz com que a gente pare, né, olhe que realmente as coisas dentro da mente da gente funcionam dessa forma. Então, eles ilustram muito bem isso. E ajuda, facilita que a gente pare, né, e olhe para dentro da gente mesmo o que nós estamos sentindo.
Porque é muito complexo, né? Quando você só vai trabalhando, estudando, né? Sem parar e falar, nossa, o que é isso que eu estou sentindo, né? Dar nome para aquilo que a gente está sentindo realmente, né? E o quanto que o cérebro da gente que vai trazendo esse tipo de emoção e sentimento, né? Para que da forma como a gente age, né? Nas coisas e nas questões, assim. Então, eu acho que é um filme que é muito importante, foi muito importante desde o primeiro, né? Tô louca para assistir esse segundo, né? Que traz essas novas emoções aí para que a gente consiga nomear, né? Aquilo que a gente realmente está sentindo. Entendi. E eu acho interessante porque nesse novo filme a Riley tem 13 anos, né? Ela tá na descoberta da pré-adolescência e vai mostrando ao longo de todo o filme como ela vai formando a consciência de si mesma, né? Então, quais são as convicções dela, quais emoções ela vai priorizar e quais não. E na vida real, isso realmente acontece? É na adolescência que a gente começa a descobrir quem nós somos? Sim, eu acho que é muito importante essa questão mesmo que você traz, porque na adolescência, né, enquanto a gente é criança, nós, os pais, vamos controlando, né, esses filhos e tudo mais. E quando chega na adolescência, que eles mudam o comportamento, e muitos pais não entendem essa mudança de comportamento, né, é onde eles estão experimentando esses novos sentimentos que estão vindo dentro deles. E é a forma como realmente eles vão estar se reorganizando, né, para formar aquela personalidade adulta, né? Então, assim, eles vão se diferenciando, né? Acabam deixando meio que a família de lado e ficam ouvindo mais os amigos, que também muitas vezes é um perigo, né? Mas assim, a gente tem que estar sempre olhando e respeitando também esse momento, que faz parte dessa construção, né? E quando eles formam a personalidade adulta, eles voltam de novo para a família, para os pais ali, né? A gente tem essa tendência, todos nós já passamos por isso também, né? Então eu acho que assim, esse filme ele vai ilustrando e vai trazendo. Ansiedade, por exemplo, também, né? Que é uma das questões não só da adolescência, é um mal da humanidade hoje em dia, né? É interessante algumas características que no desenho mesmo, a hora que mostra a figura dela, não tem nariz, né? Não sei se vocês perceberam, não tem nariz. E na ansiedade a gente não consegue respirar, né? A ansiedade, uma das características é essa falta de respiração, você fica mal naquele momento por conta disso, né? Então, assim, é muito interessante esse filme, como traz as características. As cores, né, tem esse significado também, e cada personagem tem uma mistura das cores, porque os sentimentos da gente, eles se misturam também, né? Então, assim, é muito bacana. Eu acho que ilustra muito isso, a gente olhar com mais atenção, né? Esse desenho acaba a gente conseguindo reorganizar até nossos sentimentos mesmo. Você mencionou das cores, né? Dos personagens serem interligados. Realmente tem ali, né? Cada um tem uma corzinha do outro ali. Elas se juntam, né? Uhum. Meio que as cores dos personagens da cabeça ali da Riley. E você falou, segundo a pergunta da Juliana, de formação de caráter, digamos assim, né? De estrutura comportamental e tudo mais. Uma coisa que eu reparei e que muita gente reparou também, na cabeça de todos, os divertidamentos ali, eles têm características do dono, digamos assim, né? O do pai tem os bigodes, da mãe tem os óculos, e a Riley, nenhum dos personagens tem uma característica dela. Seria por justamente ainda estar em formação, o caráter, o comportamento, para depois, então, talvez esses personagens, num futuro, assim, adquirissem alguma característica física dela para deixar claro que é ela que já está com o seu caráter formado, seu comportamento definido, tudo mais? Eu acredito que sim, faz sentido mesmo isso, né? Porque ali vai a determinação daquilo que o pai fala, do que a mãe fala, né? Que são as crenças de cada um, né? Uhum. E ali ela tá nessa formação mesmo, capturando todas essas informações, né? Processando, né? É onde que o adolescente está sempre confuso com as escolhas e tudo mais. E faz sentido mesmo esse olhar, né? Eu fico imaginando, principalmente a ansiedade, né, que até bem pouco tempo era tratado como frescura, né? E hoje em dia a gente percebe que mais e mais pessoas, e você no consultório deve vivenciar isso, claro, é mais presente na nossa vida, né? E é tratado realmente, quer dizer, deve ser realmente tratado, né? A ansiedade é o que norteia quase que o mundo atualmente, né, Karen? Todas as emoções, elas são importantes, né? Elas têm a sua importância.
A ansiedade, ela é importante para a gente também. Ela antecipa algumas situações, né, de uma forma saudável. Então, estava ansiosa para vir na rádio, né? Quais os pensamentos que envolvem tudo isso? Então, medo de falar alguma coisa errada, medo do julgamento, né? Então, assim, a ansiedade, ela me prepara para estar aqui, né? Faz com que eu dê um olhar especial para esse desenho, né? Então, assim, a ansiedade, ela é importante. Agora, quando ela sai do nosso controle, que é a hora de buscar ajuda, né? E muitas vezes a gente não se atenta muito a isso, porque também vira meio modinha falar, né? Tô ansioso, tô deprê, né? Então, assim, algumas características a gente precisa ter o entendimento, parar, olhar para dentro da gente, aonde está atrapalhando aquele sentimento e aquela emoção. Porque deve mesmo atrapalhar, né? Você, de repente, uma entrevista de emprego que está se aproximando. Gente, será que eu vou conseguir? Né? De repente, um encontro com a namoradinha falando dos adolescentes, né? Também fica ansioso. Enfim, tudo. Para contar a nota da prova, o resultado da nota da prova para os pais. Né? A ansiedade está presente no dia a dia. O principal é saber controlar, né? O limite, né? O nível de ansiedade. Né? E o que eu acho que é muito importante, que eu sempre falo bastante até, né, nos vídeos que a gente faz, as emoções, elas precisam ser respeitadas. Tristeza, né? Qual é o hábito que a gente tem quando alguém está triste? Não fica triste, né? Fica triste sim, a tristeza ela é importante. Sem esse sentimento, a gente não consegue parar, olhar para dentro da gente daquilo que realmente está acontecendo e provocar algumas mudanças no nosso comportamento, né? Então, assim, elas são essenciais, todas elas, né? O nojo, ele ajuda a gente a não comer, de repente, um alimento estragado, né? Você já olha para aquilo, para a aparência, daí já desperta algo dentro de você. É uma proteção. Agora, quando é em excesso, né, ele provoca o adoecimento. Então, assim, todas as emoções, elas têm que ser respeitadas, vistas, olhadas, né? Então, assim, é muito importante. E nesse novo filme chegam as novas emoções, né? No caso aí, ansiedade, tédio, vergonha. Na infância, pode-se dizer que essas emoções não se expressam muito? Tem, né? A criança tem vergonha de ir em determinados lugares, né? Ela tem vergonha de cumprimentar as pessoas, né? A gente tem todos esses sentimentos. Aqui, na adolescência, vem esse turbilhão nesse momento, né? E é onde atrapalha um pouco as relações. Por isso que a gente fica tão focado nos adolescentes, né? Então, assim, são sentimentos importantes, né? Como eu sempre repito, acho que a gente precisa olhar para isso com mais carinho, né? E na adolescência eles vão ser onde eles vão estar se sobressaindo, com certeza. E o tédio, né? O tédio, assim, as coisas são conduzidas de uma maneira mais fácil, a informação o tempo todo é de maneira instantânea, né? E de repente você não precisa pesquisar muito sobre qualquer assunto, né? De repente você vai falar assim, nossa, eu vou me trancar aqui no quarto, eu estou entediado, né? E o tédio é bastante perigoso também, né? O tédio é uma falta de interesse, né? Então, assim, você fica ali desmotivado, né? A falta de interesse. O lado negativo dele é esse, né? Você perde esse contexto. Mas o lado positivo do tédio, você percebe que a gente não para, que o cérebro não para, por exemplo. O tempo inteiro a gente está pensando, fazendo, acontecendo. O tédio, ele faz com que a gente pare, né? E o cérebro dê aquele repouso, aquele descanso que a gente precisa para reorganizar novamente os pensamentos e traçar as novas rotas que a gente precisa, né? Então, todo sentimento tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Entendi. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa forma de abordar esse assunto, porque, querendo ou não, é um assunto delicado, principalmente quando a gente trata com adolescentes, com todas essas emoções em turbilhão, a gente sabe o quanto é difícil, de repente, estabelecer um diálogo e fazer ele absorver algumas informações. Queria saber do filme, né, principalmente, de repente, essa forma de apresentar essas informações é um jeito de conseguir chegar lá? Olha, eu acho que sim, porque traz uma clareza, uma leveza, né, na forma de demonstrar esses sentimentos mesmo, né? Que aquilo que a gente tinha um pouco de repulsa, você acaba olhando com mais... É divertido, né? Você vê... Percebendo, de repente, que não é só com você também, acontece com todo mundo. Sim. Então, assim, as pessoas, acho que acabam ilustrando realmente tudo aquilo que a gente vivencia, né? Eu acho que é uma forma muito prática de você ter esse entendimento e fazer essa liga, né?
Porque as emoções da gente é uma coisa assim muito complexa, né? Se a gente não tem, de repente, essa ilustração dessa forma, você ia falar, nossa, que a raiva é um sentimento horroroso, a tristeza é um sentimento horroroso. Não é, né? É importante também. Tudo isso compõe a nossa mente, nosso comportamento, né? Uhum. E no filme, os personagens, no momento, eles assumem o controle, né? Então, a emoção raiva assume, ou a alegria. Na nossa mente não tá acontecendo isso, né? Porque não tem os personagens lá assumindo o controle. Será? Não sei, eu não uma boa pergunta, hein? Eu não garanto. Será que não? Mas tem como a gente identificar melhor, assim, qual emoção que tá predominando? A gente percebe, né? Aquilo que tá tanto no outro, né? A gente se espelha também muito no outro, mas eu acho que fica bem claro aquilo que a gente tá... Né, principalmente para o outro, aquilo que a gente está sentindo. Às vezes você não tem o entendimento, né? Por isso que é importante a gente falar mais, pensar, né, ter esses momentos de tédio para você conseguir reorganizar aquilo que você sente. Né? Então, assim, a gente precisa identificar, tem que identificar, porque as coisas começam a não dar certo, né? Você está com raiva. Por que você está com raiva? Né? De repente você está sobrecarregada, alguém fez alguma coisa para você, então a gente tem que parar, fazer algumas perguntas para entender aquilo que a gente está sentindo. Aí você vai traçar, recalcular sua rota, né, naquele momento, para você conseguir sair dessa situação, né, desse sentimento que está ali te afetando. E de repente, algumas pessoas gostam de rotular as outras, né? Você vai falar, o Márcio é aquele nervosinho, aquele nojinho, né? Enfim. Nojinho foi ótimo, viu? Arrasou. Teremos sequência aqui. Você acaba rotulando algumas pessoas. É muito comum, né? Você vai identificar dentro do ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, falar, fulano ele está sempre entediado, fulano está sempre bravo, está sempre feliz, tudo é motivo de alegria. Enfim, é comum a gente rotular para falar de uma pessoa, principalmente uma pessoa que está no ambiente de trabalho. Você conhece o João? O João, aquele nervosinho, aquele... Então, isso aí, colocando dessa maneira no filme, para que as pessoas possam assistir e fazer comentários a respeito disso, isso passa a ser uma análise. Será que eu sou tão nervoso assim? E as pessoas acabam se identificando com os sentimentos que são envolvidos nesse filme, né? Eu acho que essa clareza acaba trazendo de uma forma bem divertida, né? É bem lúdica ali, né? E a gente fazer essa autorreflexão mesmo, né? Daquilo que a gente está... Por que estão apontando isso também? Né? Uhum. Será que é esse caminho? Mas as pessoas também são muito cruéis e injustas, né? Nos olhares que elas têm para com o outro, né? Uhum. E isso também é um ponto que eu acho que é muito prejudicial, né? Adoece a si próprio e ao outro quando a gente fica só olhando aqueles defeitos que a pessoa tem, né? E essa abordagem do filme, né? De repente você fala assim, eu vou rotular, como eu fiz na pergunta anterior, eu vou rotular aquela pessoa, né? Isso hoje em dia tem que ser cercado de uma série de cuidados, né? Porque hoje em dia você tem que ter uma precaução para se referir a uma pessoa, sempre de forma respeitosa, não causar o bullying, porque a gente fica imaginando uma criança há tempos atrás, e inclusive, infelizmente, nos dias de hoje, sofre o bullying na escola, principalmente, né? Guarda para si, chega em casa, triste, se coloca num canto, aí é uma mistura de sentimentos também, né? Isso entra num outro patamar, porque hoje em dia, além do bullying que você sofre na escola, na nossa época também tinha, né? Uhum. Você ia para casa e estava sossegado, né? Agora, hoje em dia, não. O bullying, ele continua pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Então, isso afeta muito mais a criança e o adolescente do que até na nossa época, aquelas comparações que as pessoas têm, né? No meu tempo, não era assim, isso é mimimi, isso é frescura. Não, não é frescura, isso é muito grave, né? Uhum. Por isso que a gente tem que estar sempre atento àquilo que nossos filhos estão fazendo, que estão vendo, de que forma eles estão se relacionando também com o outro, né? Tá certo. E o grande tema do filme, eu acredito que seja um pouco da ansiedade. E na sua percepção, assim, pelo cenário dos consultórios, você tem percebido que vem aumentando o cenário de pessoas com ansiedade, com crises de ansiedade? Muito, né? Pós-pandemia, principalmente, né? Independe da idade, Karen?
Independe da idade, né? A gente vê muita criança aí com ansiedade também, né? Eu não atendo criança, né, no consultório, mas assim, a gente vê muitas crianças ali tendo essa questão de ansiedade por N motivos, né? Então, assim, até a gente se estenderia muito até em falar sobre isso, mas assim, eu acho que o que fica, né, dessa questão até do filme é realmente a gente olhar mais para dentro de si, né, daquilo que a gente sente. Quando a gente consegue nomear, né, dar nome para cada sentimento que a gente está naquele momento, eu acho que a gente fica muito mais, com a mente muito mais saudável, porque você entende, você aceita, você respeita, né? E você vai mudando, de repente, o seu caminho, tentando resolver, e aquilo que a gente não dá conta, procurar ajuda profissional, realmente. Entendi. Nós temos uma participação de ouvinte aqui, a Patrícia, motorista de aplicativo, ela deu bom dia aqui, ela falou que ela é todas as emoções todos os dias. Ela falou que ainda não viu o segundo filme, mas está querendo muito, ainda não deu certo, mas logo vai dar certo, Patrícia. Ela desejou uma ótima sexta e falou que está adorando a entrevista com a psicóloga, mas que não quer que ela descreva ela não. Aí que tá, essa história de eu sou todas as emoções ao mesmo tempo, isso é uma fuga para não querer de repente falar eu sou assim, eu sou raivosa, eu sou feliz, eu sou ansiosa. Para não se autodefinir. Se autodefinir, é verdade. De repente, olha, eu sou todas as emoções ao mesmo tempo. É uma forma, a gente não sabe esse contexto, né? Mas de repente, assim, é uma forma de parar mesmo e observar, né? Quais emoções estão predominando ali naquele momento? Por quê, né? Tem um motivo, né, para estar com todas as emoções. Mas no nosso dia a dia, realmente, a gente passa por diversas situações, então essas emoções, elas vêm, né? O que causa essa confusão é quando a gente não consegue organizar, né? A gente passa o dia ali só acumulando um monte de emoções, de sentimentos, de situações e acaba, né, se perdendo ali no nosso próprio dia mesmo, né? Entendi. Bom, depois desse nosso bate-papo, Karen, o filme tem servido para muitos bate-papos familiares, entre amigos, entre parceiros, enfim, entre colegas de trabalho. Eu acho que o filme, será que o autor ou autora do filme tinha esse objetivo de saber que ia causar tanta discussão interessante e de uma maneira divertida? Eu acredito que sim, né? Eles estudam muito isso, né? Foi feito todo um estudo em relação a tudo isso e com certeza eu acho que traz muito um pensamento mesmo que eu tenho, né? Nós não estamos parando para nos conectar, né? Nesse sentido. A gente precisa olhar para dentro da gente, é uma necessidade, né? Para se manter muito mais saudável, né? Para ter nossas relações muito mais saudáveis. A gente vai empurrando com a barriga nosso dia a dia ali, não dá para ser assim, né? Entendi. Então acho muito, primeiro foi sensacional, assim, eu tô louca realmente para ver esse segundo, porque demonstra com muita clareza, se você tiver esse olhar mesmo, né, de reparar o que cada emoção está trazendo, né, como que isso está impactando na vida da menina, porque tem todo um contexto, né, da adolescente. Então, assim, isso é sensacional. As relações familiares, né, é tanta riqueza num desenho só, né, que eu acho que é fundamental a gente ir com esse olhar um pouquinho mais afinado para isso, né. Bom, então a gente recomenda que todo mundo procure assistir o Divertidamente. Se não assistiu um, assista o 1 e assista o 2. De repente, com esse friozinho que está previsto para o domingo, assista pelo menos o 1, para quem não assistiu, que é o meu caso. E depois tente... Assiste em casa, no conforto do lar, ali quentinho, e depois vai no cinema. Até porque agora acho que tá meio difícil de ir no cinema, agora, né? De conseguir assistir. A concorrência está muito grande. Né? Karen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, fazer esse nosso bate-papo a respeito de um tema que está tomando conta não só da nossa cidade, do Brasil, do mundo, com o filme Divertidamente. Eu que agradeço, gente. A participação foi sensacional, não doeu nada. Agradeço o carinho de vocês também. Obrigada. Muito obrigado.